Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos de volta para a nossa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já é de praxe eu falar, né? Aqui é a sua sala de aula. Então sinta-se à vontade conosco, participe conosco, pegue a sua Bíblia, a sua harpa, a sua revista da Escola Dominical e participe desse trabalho conosco. Nós vamos orar nesse momento, dando início a esse trabalho. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, meu Senhor da glória, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para meditar na tua santa palavra, para anunciar a tua palavra. Ó Deus, fala conosco, Pai querido, nos instrui, meu Senhor eterno, nos dirige nesse trabalho, ó Deus. Abençoa nossos professores, nossas cantoras, meu Senhor da glória, toda esta equipe que tem contribuído conosco. Abençoa, Pai, de forma poderosa. Permite-nos, ó Deus, a realização desse trabalho, repreendendo todo o mal. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isto e por fé te agradecemos. Amém. Graças a Deus, meus amados, nós vamos louvar a Deus com hinos da nossa harpa. E hoje nós temos duas cantoras convidadas, a irmã Lidiane Ferreira e a irmã Tamires Pacheco. Nós vamos ouvir nesse momento a cantora Lidiane, que estará louvando a Deus com um hino da nossa harpa cristã. Pegue a sua harpa, cante conosco, adore a Deus conosco. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Está pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita aos olhos da cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Muito bem, glória a Jesus. Nós estamos na manhã do dia 24 de maio do ano 2020 para estudarmos a lição de número 8 do segundo trimestre deste ano. O assunto de hoje é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
O textuário diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Passemos à leitura. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O objetivo geral da nossa lição de hoje é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Esse é o nosso objetivo geral. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento, habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Segundo, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Terceiro, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Explicitar, apresentar e refletir são os objetivos da nossa lição de hoje. O ponto central é: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Não pode jamais existir uma edificação espiritual, uma construção espiritual firme, eterna, equilibrada, bem ajustada, fora de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: eu, como um sábio construtor, lancei o fundamento que é Cristo, e outro edifica sobre ele. E aí Paulo faz uma observação e uma recomendação. Ele diz: agora cada um veja como edifica. Portanto, passemos agora ao estudo da nossa lição. Nossos professores convidados de hoje é a irmã Irene Melônio, que estará ministrando o primeiro ponto, e em seguida, professor Paulo Henrique, com a ministração do segundo e terceiro ponto. E agora nós vamos ouvir mais uma vez a cantora Lidiane Ferreira, que estará louvando a Deus com mais um hino da nossa harpa cristã. E aí, logo após, o estudo da lição com a irmã Irene. Fique conosco, não saia daí, convide outras pessoas também, compartilhe, para que outras pessoas também assistam. Glória a Deus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil
grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorriso teu verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes por esta manhã maravilhosa. Estamos aprendendo a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8. E nesta manhã estamos aprendendo sobre edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós louvamos a Deus. Vamos para o primeiro tópico desta lição, nesta manhã. Então, eu vou falar sobre um edifício espiritual. Vamos falar sobre o santuário judeu. Então, vamos ter aqui, nesta manhã, aprender um pouco mais sobre esse assunto. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nas lições passadas, estudamos também sobre essa questão e vamos dar mais um retoque sobre esse assunto. Então, o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel, foi escolhido por Deus como propriedade peculiar. E o templo em Jerusalém era cercado por muralhas. E esse templo, o povo de Israel, que era por propriedade peculiar, ele tinha acesso a esse templo. E nós vamos ver neste momento, e mais na frente eu falo um pouco mais sobre esse exclusivismo religioso. Desde o dia em que eu tirei o meu povo, Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, disse Salomão, propuseram em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sai dos teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Então aqui, Deus, ele apresentava o templo na época, no tabernáculo, no templo de Jerusalém. A sua presença era real naquele lugar. Mas o povo de Israel, por ser uma propriedade peculiar de Deus, ele se autoavaliava achando que Deus só falava com ele.
e que ele, por ser um povo escolhido, eles perderam o foco do propósito que Deus tinha para com a vida deles. Deus queria, na verdade, que eles adorassem a Deus, se santificassem, fossem separados e que, acima de tudo, eles pregassem a palavra às nações, à gentílica, porque o povo gentil precisava dessa palavra, mas eles perderam o foco e, por um mero formalismo religioso, tirou o foco do que eles precisavam fazer na obra de Deus. E por essa razão, esse formalismo religioso entrou no coração deles. Eles achavam que só eles eram santos, né? E que Deus não falava com outra pessoa. E o templo de Jerusalém, aqui vocês podem ver nas duas laterais, que tinha pátios, que era chamado Pátio dos Gentios. O gentil só tinha acesso a esse pátio. E segundo a arquitetura grega, diz que esse pátio tinha 90 metros de distância desse templo. E os gentios não podiam se aproximar desse templo. Somente o povo de Israel, o povo judeu, que podia entrar no templo, ficar ali no templo com as festas cerimoniais. E por essa razão, a Bíblia diz que a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade ou de rivalidade entre judeus e gentios. Com certeza, os judeus se achavam superiores e com certeza que os gentios se achavam inferiores, por eles não poderem ter acesso ao templo. Então, por essa razão, era esse exclusivismo religioso, porque o povo judeu achava que só com eles que Deus falava, que era o povo que Deus, então, tinha escolhido. Mas graças a Deus que estudamos na aula passada sobre a reconciliação e que Deus quebrou a parede de separação, onde, graças a Deus, o povo gentil, a nação gentílica, e que hoje também representa a igreja hoje, que se converteu a Cristo, tem acesso, né, à liberdade a adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Efésios capítulo 2, 14 diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, louvado seja o nome do Senhor, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, graças a Deus, porque Cristo quebrou essa parede de separação, né? Unindo os povos, judeus, gentios, já não eram separados, não havia mais rivalidade, nem nenhuma inimizade, mas acesso a falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios capítulo 2, 18 a 19 diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Essa expressão, estrangeiros e forasteiros, não é forasteiro de peregrinos, mas forasteiros distanciados da graça. Hoje nós não estamos mais distanciados da graça, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa vitória. Assim, o templo judaico perde a sua relevância ou sua importância. Um novo conceito de santuário é apresentado. O que no Antigo Testamento Deus habitava no tabernáculo e no templo, hoje, nos dias atuais, Deus habita no crente, na vida do crente, daquele que se santifica e se separa. Deus, através do seu Espírito Santo, habita em nós, porque somos morada do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo ponto do tópico 1 desta lição, nesta manhã. Vai falar sobre o santuário cristão. Nesta imagem, dá a ideia de que tem alguém orando, uma pessoa buscando a Deus, meditando, né? Através da oração e da busca e adoração ao Senhor. Então, nós vamos ver sobre o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Louvado seja Deus. Já falamos, né? Hoje Deus habita na vida do crente, da pessoa que muda de vida, tem um novo nascimento. Louvado seja Deus. Efésios 2:22 diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então nós somos edificados para a morada de Deus. Logo, aquele que é de Deus, aquele que se santifica, Deus habita nele.
porque Deus habita naquele que tem uma vida separada das coisas do mundo. Graças a Deus por isso. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não podia conter a Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, 27, diz: mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Isso aqui é lindo, porque aqui Salomão reconheceu que Deus não necessariamente teria que estar habitando em um templo feito por mãos humanas, porque a presença de Deus e a presença e o cuidado de Deus naquela época era muito grande, porém Deus não se limita a tempo, a espaço, porque eles pensavam, né, do exclusivismo, que Deus estaria só naquele templo. Mas Salomão, reconhecendo que Deus não habitava somente em edifício feito por mãos humanas, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. E em Atos também 17, 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Isso porque não é, porque para que o homem não se vanglorie, né? Esse Deus maravilhoso hoje habita no cristão, aquele que se separa para viver de acordo com os preceitos de Deus. Deste modo, os crentes e judeus ou gentios, crentes, judeus ou gentios, tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita. Louvado seja Deus. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 16, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no mesmo livro, em capítulo 6, 19, diz: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Essa expressão que Paulo fala no capítulo 3, 16, quando diz não sabeis vós, ele está usando uma expressão coletiva, igreja, vós, igreja. E quando diz não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, essa expressão dá uma expressão individual, que Deus habita no nosso corpo, daquele que se separa. Então nós somos morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor aí? Louvado seja Deus, porque é um privilégio, né? Deus habitar em nossa vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Edifício este que está sempre em mudanças, transformações. Onde Deus habita, tem que haver transformação, tem que haver mudança. E isto é muito maravilhoso. Louvado seja Deus. Em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Confirma também em Romanos capítulo 12, que devemos apresentar o nosso sacrifício santo e agradável a Deus. Então, esses sacrifícios que devem ser espirituais e agradáveis, diz respeito à adoração, à busca, à santificação, devemos glorificar a Deus. São esses sacrifícios agradáveis que o crente precisa se dedicar em buscar, adorar a Deus. Esse deve ser o foco do cristão. Louvado seja Deus. Vamos para o terceiro subponto do primeiro tópico. Vai falar sobre a pedra angular. Louvado seja Deus. Nesta imagem, você vai observando, vamos falar agora sobre a pedra angular, né? E nós vamos ler, e você vai observando. Diz: na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta, ou em linha certa, melhor dizendo. Observem essa imagem novamente para você prestar atenção, que essa construção na época, sendo considerada pedra angular,
ela era de canto, necessariamente ser de canto, porque ela precisava ser uma pedra principal, onde ela ia segurar as paredes, ou sustentar. Era chamado a pedra fundamental. E essa arquitetura, ou essa construção, se não tivesse essa pedra principal, ou essa pedra angular, logo essa construção não teria resultados positivos. Então, nós vemos aqui que essa construção, né, precisaria de ter essa pedra de canto para dar firmeza ou sustentação a essas paredes e também o peso que viria de cima. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Esse monólito era mesmo que uma pedra muito comprida, com 12 metros de comprimento. Isso significa dizer que esse alicerce, com essa pedra, era muito profundo para ter um início de uma construção. Isso dá-se a entender, eu quero neste momento, para a gente refletir um pouco sobre essa pedra angular, que ela nos traz como 3 lições importantes, a pedra angular. Primeiramente, ela tinha que ser única. Essa pedra angular, ela era única. Segundo, ela recebia as pressões que vinham dos lados, também de cima. E em terceira lição que temos como essa pedra angular, ela era a base. Essa base diz respeito ao início de uma construção, porque se ela não estivesse como base daquela construção, logo essa construção não teria resultados, ou ela ia desabar. Então nós vemos que essa pedra angular era de muito necessário. Eu pergunto a você, qual tem sido a tua base para a tua vida, para o teu trabalho, para os teus negócios? Deus tem sido a base principal? Tudo aquilo que nós formos construir, Cristo sendo a base, logo nós vamos ter a nossa vida edificada em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o 4º ponto do primeiro tópico da nossa lição de hoje. Cristo, a pedra principal. Observe, essa pedra principal, ela está de canto, como você pode observar, e essa pedra estando no canto, ela dá a sustentação às paredes que estão ao lado. Logo, a identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Então, nós observamos que toda essa profecia da pedra principal era Cristo, já trazendo essa profecia que Cristo viria, né, para vir ao mundo, para libertar o povo. E como cabeça de esquina, quando fala de cabeça, diz respeito à principal parte do corpo. E a gente vê que Cristo é a cabeça. E sem essa cabeça, o corpo não tem movimento, ou não tem vida em si próprio. Logo, a Bíblia diz em Salmo 118, versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina. Que edificadores foram esses? Diz respeito àqueles que querem formar um tipo de negócio ou um tipo de religião, que se não edificar a sua vida, os seus ensinos e doutrinas na palavra de Deus, logo Cristo não é a base. Então diz que ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Essa imagem que é muito impressionante, que nós vemos, é uma espécie de um edifício. E quando Jesus expressa a cabeça da esquina, ele está se referindo a ser a parte principal, a cabeça que controla todo o corpo. E aqui a gente vê no canto, né, bem no canto desse edifício, dessa construção, ele dá início para que as paredes que estão ao lado sejam firmadas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos capítulo 12, versículo 10 diz, ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina? A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12, diz, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus veio para os seus, mas ele foi rejeitado. Então aqueles que rejeitaram, os edificadores que rejeitaram, mas ele foi posto como cabeça de esquina, como a parte principal.
para que esse edifício, essa construção tivesse, né, uma sustentação, uma base. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como também os apóstolos testificam ser Cristo a pedra principal, ele é a pedra, em Atos capítulo 4, versículo 11, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Mais uma vez, né, outra tradução, outro texto, diz também em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovavam, essa foi a principal pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós temos Cristo como o nosso Deus, sendo como casa de Deus, morada do Espírito Santo. Cristo habita em nós. Cristo não necessariamente está em um tabernáculo ou um templo com a sua presença, mas no próprio crente, quando nascido de novo, que tem mudança de atitude, transformado pelo poder de Deus, que se santifica, Cristo habita nesse crente, nessa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. E em Mateus capítulo 7, já foi lido, né, na leitura bíblica em classe, versículo 24, Jesus expressando sobre a pedra angular, sobre a rocha, sobre essa pedra principal, ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando veio a tempestade, a Bíblia não disse que poderia não vir a tempestade. E quando veio a tempestade, ou veio, aquela casa não caiu, porque estava em Cristo, ou na rocha que é Jesus. Eu pergunto a você, a tua casa, a tua vida, tem estado fundamentada em Cristo? Nessa rocha que é Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: aquele que ouve as minhas palavras, não as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E quando veio a ventania ou a tempestade, foi grande a ruína daquela casa, porque ela não estava edificada sobre a rocha. Nesta manhã, você que aprendeu a palavra de Deus, eu quero te perguntar: o teu edifício, a tua casa, tem tido como base única Jesus como a pedra principal, a pedra angular? A tua vida tem sido construída em Cristo como base fundamental, que é essa pedra angular? Louvado seja Deus. Eu te aconselho, meu irmão, meu amigo, que se você não tem deixado Cristo estar na tua vida como uma vida para ser edificada nele, como uma pedra angular, como base, eu te convido a aceitar esse Jesus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, para que a tua vida tenha como base, para que o teu edifício, o teu emprego, tua casa, tua família esteja fundamentada em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, como a rocha inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. E a síntese do tópico 1 diz: em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós já falamos, né? Então vai estar sendo apenas uma conclusão desse tópico. Cristo deve ser, né? Essa vida em nós, como esse edifício, trazendo para a nossa vida como base principal essa pedra fundamental, principal, para que a nossa vida seja construída, edificada em Cristo Jesus. Que nesta manhã a tua vida, a tua família, o teu emprego, teus negócios esteja como Cristo sendo a pedra principal, para que tua vida venha a ser um sucesso, vitória, e que esta pedra esteja em tua vida, esta rocha, você esteja edificado nesta rocha que é Jesus. Que nesta manhã possamos glorificar o nome do Senhor, e que Deus te abençoe, e que cada dia mais você venha estar edificado em Cristo Jesus, que é a pedra fundamental. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer esta honrosa oportunidade, em nome de Jesus. Olá, queridos, Pai do Senhor, estamos de volta para estarmos participando
cooperando com esse trabalho glorioso, esta aula maravilhosa. E hoje iremos abordar o assunto, o nosso tópico que vamos abordar, de fato, será o segundo e o terceiro desta aula. E estaremos falando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quero louvar a Deus pela sua vida, antes de começar a estar comentando, louvar a Deus pela sua vida que está nos acompanhando. Como estava falando aqui com o nosso professor, nosso coordenador, pastor Benanias, que qualquer dúvida, qualquer pergunta, faça no comentário e poderemos estar respondendo. Lembrando que na aula passada eu falei sobre o que eu recomendei o documentário para vocês assistirem sobre a doutrina do judaísmo, que o judaísmo pensa a respeito de Paulo e a respeito de Cristo. E eu falei que eles são considerados, tanto Paulo como Cristo, são considerados os maiores inimigos do judaísmo. Eu não falei da lei, eu falei do judaísmo. E se você quiser entender mais sobre judaísmo, leia ou adquira a Bíblia de estudo, Defesa da Fé. E lá tem uns conceitos bem interessantes sobre judaísmo. E essa Bíblia ela é ditada pela CPAD. Então vamos para o nosso tópico, o fundamento dos apóstolos e profetas. Vamos para o conceito. Você está com certeza confortável em sua casa, assistindo e com a sua lição, sua Bíblia. Vamos falar um pouco sobre o conceito de apóstolo. O que significa apóstolo, o termo, significa enviado ou mensageiro. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado ele é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, o apóstolo é alguém que é comissionado e que é enviado para uma determinada missão. Basicamente, o conceito é esse. Só que esse termo e esse conceito de apostolado, ou seja, o ministério apostólico, ele é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, ele foi enviado com o propósito, a sua missão ser o Salvador do mundo. Hebreus, capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai ele que foi enviado e é o sumo sacerdote da nossa confissão. 1 de João, capítulo 4, versículo 14, nos diz assim: e vimos e testificamos que o Pai o enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então, vemos aqui essencialmente o conceito de apostolado. Ele está baseado na missão, ou seja, na obra de Cristo. Então, o conceito de apóstolo. E mais na frente vamos falar a respeito, em um sentido particular, o que significa mais profundamente. Mas vamos falar nos evangelhos. Mateus e Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Vamos ler o que diz o texto. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Observe o versículo 5,
dá uma ênfase, o escritor Mateus, ele dá uma ênfase em que Jesus enviou estes 12, ou seja, uma comissão particular, uma comissão especial dentro dos discípulos. Eles foram enviados com um propósito, uma missão, justamente que era de propagar e anunciar que o reino de Deus já havia se manifestado. Como vamos ver Marcos capítulo 6, versículo 30, e também Lucas capítulo 6, versículo 13, mais ainda dando ênfase a este princípio. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E Lucas 6,13, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, o significado de apóstolo é enviado, alguém que foi enviado para uma missão especial. Veja só, um princípio que era adotado nos primeiros dias e que era observado para dar uma ênfase ou então confirmar o ministério apostólico, é que eles eram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Não era de qualquer maneira que se era chamado apóstolo. Os apóstolos, eles fizeram parte de um grupo de homens que foram testemunhas oculares do ministério de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Veja só aqui Atos, critério sendo observado para colocar substituto para Judas Iscariotes, que havia deixado o apostolado e seguiu o caminho, pelo qual todos nós sabemos. Vamos ler aqui. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Veja só, antes que alguém pense, e possa até dizer que este conceito é um conceito humano, mas aqui o que estamos vendo é que os apóstolos, eles tiveram como base para escolher outro apóstolo para substituir, eles utilizaram este conceito de que era necessário escolher alguém que esteve sendo testemunha do ministério de Cristo desde o começo. Eles usaram esse critério. Não usaram o critério de quem era mais sábio, não usaram o critério de quem era mais ousado na pregação, não usaram outro critério. Eles usaram o critério de alguém que esteve, que foi chamado, que atendeu ao chamado de Cristo e acompanhou o ministério de Jesus em seus dias na terra. Agora vamos ver algo que faz um paralelo bem interessante, que é justamente o chamado de Paulo, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Paulo foi chamado pessoalmente. Você poderia te dizer assim, mas o apostolado não foi, o apostolado original, ele não foi fechado. Não foram só os 12 que foram chamados, depois saiu, Judas deixou e entrou, eles usaram esse critério para que fosse colocado um substituto. Aí você vai ver, e agora, como é que Paulo é apóstolo? Veja só o que diz, assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Paulo, ele justifica o seu apostolado em 1 Coríntios, para melhor você entender, capítulo 15, versículo 8 e 9, que nos diz, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Agora Paulo, falando em 1 Coríntios, que não era digno de ser chamado apóstolo, Paulo se apresenta à igreja de Roma,
assinando desta maneira na introdução da sua carta: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Também ele fala lá na epístola, se não me falha a memória, segundo aos Coríntios, e também em Gálatas, que ele foi chamado para apóstolo pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Será que ele estava criando um paralelo? Será que ele estava lembrando do que foi falado lá no princípio, que os apóstolos originais, os primeiros, né? Eles usaram um princípio, e agora Paulo, talvez alguém tivesse, digamos, até colocando em xeque o apostolado, ou então duvidando do apostolado de Paulo, e Paulo, ele afirma, ele reforça ou ratifica, confirma o seu apostolado, dizendo que foi chamado pessoalmente por Jesus. Aqui estamos falando em termos de já entramos no mérito da autoridade apostólica, e o nosso tópico aqui está falando sobre o conceito. Então, o conceito, fixa na sua memória, repete comigo aí, fala em voz alta aí para a vizinhança ouvir. Apóstolo significa enviado, aquele que foi enviado para uma missão específica, é o termo original. Aí você pode até pensar, mas então todo mundo que é enviado hoje é apóstolo. Vamos mais na frente entender essa questão aqui no seu sentido original. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. A quem foi dado o ministério da palavra? Foi dado aos apóstolos. Eu não lembro onde eu li, é interessante, é bem interessante isso aqui, e é maravilhoso. E Jesus até se alegrou quando ele estava ensinando, em um dos dias dos seus ensinamentos, ele se alegrou no seu íntimo, louvando a Deus que revelou isso para homens humildes, revelou a sublimidade do evangelho para homens humildes e ocultou para os sábios, principalmente os sábios da cultura grega, ou então os que se diziam mestres da palavra, que a irmã, a professora Irene, falou que os edificadores, eles rejeitaram aquele que veio para ser a pedra angular, e os edificadores não enxergaram isso e rejeitaram. E o salmo profético falou que ele foi posto, essa pedra foi posta como cabeça da esquina. Vamos fazer uma análise. Digamos que isto é uma pedra, e esta pedra, ela tem um esquadro, ela é perfeita. Na analogia de Paulo está falando isso, ela é perfeita, tem um esquadro. Então essa pedra, ela é colocada em um lugar, ela é fixada em um lugar, e a linha é passada por ela, e toda a construção, ela é edificada em cima desse esquadro, em cima desse padrão dessa pedra, mostrando a sua segurança, a sua firmeza e a sua perfeição. Aí, a partir dessa pedra, começa-se o edifício. Duas paredes são edificadas a partir. A construção, observe, toda construção, ela não começa pelo meio, ela começa pelo canto. Toda boa construção, ela começa pelo canto. Inclusive, lá na minha casa, eu sei certinho onde foi colocado o primeiro tijolo. 20 anos atrás, eu sei onde está o primeiro tijolo da minha casa. Eu coloco a mão lá e digo, bem aqui foi o primeiro tijolo da casa que Deus me deu. Está lá, não tem um reboco, o tijolinho está lá. Eu coloco a mão lá bem aqui, ó, o primeiro tijolo da minha casa. Bem no cantinho, bem no fundamento, bem da esquina. Começa pelo canto. Fale comigo. Vamos repetir aí. Internalize essa palavra. O fundamento da casa espiritual começa pela pedra angular, a pedra de esquina. Então, todo o nosso crescimento espiritual começa por Cristo, é a partir de Cristo, e devemos estar continuamente fundamentados nessa pedra angular. Voltando, foi um parênteses, né? Eu abri, agora estou fechando. Vamos lá. Atos 6, falando sobre a confiança de Cristo, dando o ministério da palavra aos apóstolos. Atos 6, 2-4 nos diz assim: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram:
não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não tem lógica ser cheio do Espírito Santo e não ter boa reputação, né? Isso aí é paradoxal. Em primeiro lugar, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Veja, o fundamental e primordial, a fundamental e primordial preocupação dos apóstolos, observe, foi o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, o fundamento, o alicerce, podemos dizer, do qual o fundamento é Cristo, a pedra angular, é o ensino da palavra de Deus. Guarde essa. Irmãos, o que mantém a igreja de pé durante esses 20 séculos de cristianismo não é determinados podemos dizer, trabalhos ou eventos espetaculares. Não, vamos colocar um jogo de luz aqui para ficar mais atraente para os visitantes. Não, vamos pintar essa parede de preto, que é para seguir a nova tendência. Não, vamos fazer uma coreografia para ficar mais animado. Não, mas o que sustenta a igreja é a palavra de Deus, é a doutrina dos apóstolos. E nós somos muito felizes. Eu fico até pensando neste tempo de pandemia, de isolamento social, como é que fica o coração de um pastor? Como é que fica? E temos pensado nisso, porque o pastor, ele vive, o verdadeiro pastor chamado por Deus, ele vive e ele anela por ter o contato com a igreja direto, ensinando, doutrinando, redarguindo, aconselhando, orientando. E numa situação de live que nós estamos vivendo, aí a gente vai olhar lá o celularzinho, o olhinho lá do canto da filmagem, aí tem 7, tem 8, tem 3. O que é que esse povo está fazendo se o que sustenta ele é a doutrina? É a doutrina que sustenta o crente, é a doutrina. Onde nós estamos ligados, onde nós estamos firmados, onde nós estamos alicerçados, é na doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. É por isso que estes homens, eles tinham uma convicção absoluta da sua missão e da sua chamada. Mas oramos a Deus para que Deus ele venha fazer com que possamos estar juntos novamente, aproximados, reunidos, alimentados e assim trazendo a alegria para os nossos líderes que querem ter um contato conosco. Eu costumo dizer que o pastor, ele cheira a ovelha. Se a ovelha não estiver perto, aí não tem como saber a sua necessidade, melhor dizendo assim. Então, é válido a gente estar usando as redes sociais, mas é muito melhor estar perto. Fale comigo aí na sua casa, é muito melhor estar perto. Fale comigo assim, é muito melhor. Então ore para que possamos estar juntos novamente, congregando e recebendo essa palavra gloriosa. Porque lá na rede social, aí o pastor diz assim, glória a... trava. Aí depois Deus, aí fica difícil, aí já passou um pedaço da mensagem, né? Então, é muito bom. Então, os apóstolos, eles tinham essa preocupação do contato com Deus, o contato com Deus, com a sua palavra, para estar trazendo para a igreja um alimento saudável e consistente. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. A mensagem de Cristo foi o fundamento. Vamos para a doutrina dos apóstolos. Aqui é o segundo ponto desse primeiro tópico, né? A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam,
o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas é a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. O que dava a base para a sua pregação era o ensinamento das escrituras. O que as escrituras falavam a respeito de Cristo, e eles ensinavam. E o ensinamento de Cristo e o estilo de vida de Cristo era praticado. Aquilo que Cristo ensinou, com base nas escrituras, eles reverberavam, ou seja, eles comunicavam aquilo que eles receberam de Cristo. E você pode observar, lá na nossa Santa Ceia, na leitura bíblica, quando utilizamos os textos bíblicos, principalmente aquele texto lá de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Capítulo 11, quando vamos celebrar a ceia, o que Paulo fala? Paulo comunica aquilo que ele recebeu de Cristo. E esse ensinamento perdura séculos após séculos, e nós estamos vivendo alimentado. A vida de Deus, a vida de Cristo é comunicada a nós através do ensinamento apostólico que nos é comunicado dia após dia. É o legado apostólico que nos é comunicado, e por isso nós nos mantemos firmes, sustentados. Como a irmã Irene falou, nós estamos, a tempestade pode até vir, mas nós estamos alicerçados, fundados sobre a rocha, que é Cristo. Embora não se possa desassociar, já falei, né? O fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Vamos ver o que Atos fala, 2,42, e 2 de Timóteo 3,16. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Os apóstolos, eles receberam a doutrina diretamente de Cristo. Olha só o que Paulo fala: mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. 1 Timóteo 1,3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. 2 de Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vamos observar todos esses versículos aqui, eles estão dando ênfase à doutrina dos apóstolos que eles receberam de Cristo, os ensinamentos de Cristo comunicados pelos apóstolos. É inegociável a doutrina apostólica. Nossa igreja, graças a Deus, nossa igreja, louvado seja o nome do Senhor, temos vivido esse um pouco mais de um século de Assembleia de Deus que tem sido sustentada pela doutrina dos apóstolos. São princípios, irmãos. Isso aqui nós estamos falando de princípios que são inegociáveis. Existem princípios e existem regras e exceções. Aqui estamos falando de princípio. Deus, ele opera em cima dos seus princípios. Uma igreja que observa a doutrina é uma igreja que está apta para o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tiver glória em casa, dê glória, porque quem tem glória dá em qualquer lugar. Louvado seja Deus. Assim como não se pode mexer na pedra angular, que é Cristo, depois de colocado o alicerce, ele está fazendo uma analogia, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus Cristo asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, 33. A Bíblia de Estudo,
pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior, nem sonho. Não pode de maneira nenhuma. Não pode ser substituído. Nós temos a doutrina completa. A palavra de Deus que nos é ensinada, ela é suficiente e autossuficiente para nos garantir o cumprimento das promessas de Cristo. Falando ainda sobre os apóstolos, num sentido original, nós temos um livro de apoio aqui do nosso trimestre, escrito pelo pastor Douglas Batista, fala sobre os apóstolos originais, para a gente dar uma ênfase, que talvez alguém possa estar até perguntando, e os apóstolos de hoje? Como é que é isso? Vamos ver aqui, vamos ver o interessante, que eu falei que apóstolo é aquele que é enviado, aquele que foi comissionado para uma missão específica. Na perspectiva circunscrita do termo, os apóstolos da igreja primitiva foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Jesus. Donald Stamps, editor-geral da Bíblia de Estudo Pentecostal, assegura: eles tinham autoridade ímpar na igreja, no tocante à revelação divina e à mensagem original do Evangelho, como ninguém mais até hoje. O ministério de apóstolo, nesse sentido restrito, é exclusivo. Veja só, se está entendendo muito bem. E dele não há repetição. Os apóstolos originais do Novo Testamento não têm sucessores. E é um negócio bem interessante, porque Paulo, ele defendeu a sua autoridade apostólica e ele estava dizendo que ele foi chamado pessoalmente por Cristo. Pessoalmente por Cristo. Mas aí você pode dizer, e os apóstolos de hoje? Não é o mesmo significado. No sentido original, eles não têm sucessores, são só eles, porque eles andaram com Cristo, testemunhas oculares do ministério de Cristo, receberam a revelação original do Evangelho e comunicaram para a igreja, fizeram o alicerce, o fundamento, foi essa doutrina, e de lá não houve mais repetição. Agora vamos para o terceiro ponto do nosso primeiro tópico, que é o testemunho dos profetas. Já falamos dos apóstolos, já demos o conceito de apóstolos, o seu significado, já falamos sobre o significado restrito no sentido original, e algo mais. Agora vamos para o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Essa ordem da frase, ela é cronológica. Ele está falando de profetas do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. Vamos aprender mais sobre isso mais na frente. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Olha, irmãos, que você está aprendendo aqui, isso é assunto de muita discussão, e nós estamos recebendo o caso resolvido e esclarecido. Esses profetas são os profetas do Novo Testamento. E veja só o que diz Efésios, capítulo 3, 4 ao 6. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, olha o mistério, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo,
e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Assim, os profetas do Novo Testamento, ou profetas neotestamentários, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, conforme 2 de Pedro 1,21, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. A síntese desse tópico: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é Cristo. Vamos memorizar. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Olha só, vamos fazer uma análise para fechar este ponto, este tópico. Observe que os apóstolos, eles receberam a revelação de Cristo e também eram profetas. Quer um exemplo? Veja só o que Paulo fala em Coríntios: não dormiremos, mas seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. Isso é profecia, uma revelação, é uma revelação de Deus para o apóstolo Paulo, e ele está comunicando, dando o alicerce da igreja. Ela está sendo edificada em cima dessa promessa profética de que Jesus virá para buscar a sua igreja. Então, são essas revelações. Eles receberam o ensinamento, Paulo ensina em suas epístolas, o ensinamento de Cristo, a doutrina de Cristo, que na verdade é a explicação teológica do ministério de Cristo, são as epístolas, e as suas promessas, o seu estilo de vida, como ele viveu, como ele ensinou e como ele quer que vivamos. E aí, a igreja, ela está o quê? Edificada sobre este testemunho destas profecias, com fundamento naquilo que Cristo ensinou e daquilo que eles receberam de Cristo e comunicaram para a igreja. Isso é maravilhoso, é glorioso, que a igreja está sendo edificada sobre esta doutrina. E observe também, para encerrar, Paulo, quando ele foi evangelizar na sua primeira, na sua segunda e na sua terceira viagem missionária, Paulo usou o Antigo Testamento, o Tanar, ou a Torá, podemos dizer, e o Tanar, né? É o Antigo Testamento. Ele usou, e o que acontece? Fundamentava a sua pregação com base nos profetas, na lei, nos profetas e nos salmos, que Cristo é o Messias. Jesus, melhor dizendo, Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias prometido. E por isso foi rechaçado, foi rejeitado, mas Paulo baseou a sua pregação nos escritos da lei, dos salmos e dos profetas. E o próprio Jesus, ele em Lucas 24:44, ele falou que para os seus apóstolos, após a ressurreição, que tudo que foi escrito a respeito dele na lei, nos salmos e nos profetas tinha se cumprido no que se diz respeito à sua obra expiatória, à sua manifestação em carne, à sua obra expiatória e à sua ressurreição. Então veja só, que Cristo, ele é o fundamento, ele é a pedra angular, e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas é o fundamento, o alicerce. Então vamos eu vou repetir mais esse tópico aqui para não ficar meio... A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Agora vamos para o nosso terceiro tópico da nossa aula. Glória a Deus. Quem está feliz, cante louvores. Quem está feliz, dê glória. Então vamos para um edifício bem ajustado. Aqui o primeiro ponto, um edifício bem ajustado, o que Paulo está falando lá em Efésios 2:21. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes.
Efésios 2, 21. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Vamos ler alguns textos aqui, Colossenses 2, 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Jesus Cristo e de Cristo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Observe que o edifício, para crescer, ele precisa estar ajustado. Eu falei sobre a pedra angular, a pedra perfeita, uma pedra de esquina perfeita, da qual, a partir da qual todo o edifício ele é edificado de forma harmônica. Nós, para crescermos, para termos o desenvolvimento ideal, precisamos estar harmonizados em Cristo, aprumado e alinhado em Cristo. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. É o que eu já falei. Romanos 14, 15, 16. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Veja só que estes versículos aqui eles estão falando da harmonia que nós precisamos viver para crescermos de uma forma saudável em Cristo. A igreja precisa crescer dessa forma. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Nessa caminhada, vivendo em harmonia, vivendo em comunhão, vivendo em intimidade com Deus e com o nosso próximo, veja só, o crente ele se comporta como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Então você vê o que uma igreja saudável, uma igreja que cresce de uma maneira não distorcida ou aleijada, é uma igreja que manifesta a evidência do fruto do Espírito. Não é os frutos, irmãos, é o fruto do Espírito com as suas características, suas 9 características, suas 9 virtudes, é o fruto do Espírito. Então, vamos ler aqui Romanos, 1 de Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Gálatas 5,22. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja só, esses assuntos, esses conceitos aqui que foram mostrados, eles falam tudo, principalmente Gálatas 5:22, fala tudo que não precisamos estar vivenciando. Aqui são as obras da carne que promovem o mau desenvolvimento de uma igreja. As obras da carne promovem o mau desenvolvimento da igreja. Então, quando acontecem essas coisas no seio da igreja, ela não está desenvolvendo de maneira agradável a Deus. Na verdade, não há desenvolvimento, há distorção, há um fenômeno que vai trazer prejuízo espiritual para a igreja. Então veja só, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios 4:13. O desenvolvimento saudável, a igreja precisa desenvolver, como falamos aqui, a analogia do edifício sendo edificado sobre a pedra angular e o fundamento dos apóstolos e profetas, o testemunho dos profetas. Esse crescimento, ele é contínuo, até chegar a alcançar a medida da estatura completa de Cristo, conforme Efésios
4, 13. Então, o apóstolo Paulo, ele nos fala que a igreja ela está em processo de desenvolvimento, num sentido geral e num sentido individual. Que nós, quando praticamos a fé cristã de uma maneira saudável, estamos desenvolvendo. Se você pudesse gravar a sua vivência espiritual, a sua experiência espiritual de 10 anos atrás, a sua fé, a sua convicção, o seu modo de ser, e você perseverasse buscando a Cristo, e você fizer um comparativo com a sua vida espiritual hoje, você está muito melhor hoje. Se você perseverou de lá até cá, até aqui, você está muito melhor. Se você fizesse assim uma análise, você estaria, por quê? Mas alicerçado em Cristo, no fundamento, na palavra, uma vida de santidade, na virtude do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Então, há um desenvolvimento. Cristo nos chamou para promover em nós o desenvolvimento, o crescimento espiritual, até chegarmos à estatura da medida completa, né? Da estatura completa de Cristo. Pois todo crente bem ajustado, ele tem um propósito. Mas qual é o propósito desse ajuste? Por que Deus, que Jesus nos quer bem ajustado? Para nos tornarmos templo santo no Senhor, conforme Efésios 2, 21. Então, toda essa edificação é para sermos a morada ideal do Senhor. Então, para ser morada de Deus, não é de qualquer maneira, não. Tem que estar ajustado. Você gostaria de morar numa casa sem prumo? Parede torta, negócio sem futuro? Não. Tem que estar alinhado, tem que estar aprumado no ensinamento, na doutrina e sem distorções, para estar vivendo de acordo com este ensinamento, para ser o quê? O templo santo no Senhor. Agora vamos falar esse segundo ponto. O que é o templo santo no Senhor? Dando mais assim, para entendermos mais um pouquinho. A palavra que é usada para templo, o vocábulo que Paulo usa é naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, o lugar de exclusividade. Olha só o que significa isto: o lugar da exclusividade de Deus, da exclusividade de Deus. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Quando Paulo está falando, vós sois o templo do Espírito, não é simplesmente, podemos pensar que fosse só ele olhando para o templo e mostrando aquela parte onde ficava o sacerdote. Não, era a parte mais santa, a parte mais sagrada. É o que nós somos, a parte exclusiva, mais santa e mais sagrada que Deus habita, que Deus constituiu para habitar. Interessante é que Paulo, ele fala uma coisa sobre que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Paulo falou lá em Atenas, e Paulo fala também no ensino aos Efésios. Interessante que no dia que Estevão foi martirizado, Paulo estava lá, e Paulo ouviu essa pregação. E eu fico pensando assim, pastor, é que toda vez que Paulo fala isto, quer dizer, a minha conjectura pessoal, Paulo fala isso, ele lembra desse ensinamento. O meu discipulador, um dos meus discipuladores, foi um dos caras que eu matei, né? Com perdão da expressão. Eu participei no martírio daquele que primeiro me ensinou o verdadeiro sentido da habitação ou morada de Deus, que é o coração do homem, que é o íntimo do homem. Bem forte isso aí. Eu estou pensando assim, conjecturando aqui meus botões, né? Hebreus 9:7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Aqui está dizendo como era importante e sagrado este ato. Era uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava santificado, porque se não tivesse santificado, ele morria lá mesmo. É por isso que aquela veste dele tinha aquele sinozinho, tinha os sinos que fazia aquele barulhozinho, fazia o barulhinho,
Aí o pessoal ficava alerta. Alguns até dizem que entrava com uma corda amarrada na perna, porque se morresse lá dentro, quem ia entrar para tirar? O lugar era santíssimo. Mas aqueles sinos da veste do sumo sacerdote que fazia aquele barulho, o que significava? O testemunho pessoal, santo, que devemos ter, o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então, Paulo está falando da importância deste lugar santíssimo que nós nos tornamos. Então, nós somos o lugar santíssimo de Deus. Talvez você não tivesse entendido ainda o significado deste conceito. Você é o lugar santíssimo para a habitação de Deus. Lugar santíssimo. Você é o lugar santíssimo. Então, muito cuidado com o que você está olhando nas redes sociais. A gente vê, às vezes participa de grupos, vários grupos e tal. É uma enxurrada de informações que a gente tem que ter filtro para a gente procurar eliminar aquelas coisas que não servem, não passa de palha, e a gente procurar eliminar para fazer um filtro para poder ficar somente com aquilo que serve para alguma coisa, que edifica de fato, né? Que de fato. Então, se só deixando esta deixa, se não edifica, não perca seu tempo, mas ocupe seu tempo em uma vida de devoção, uma vida devocional, principalmente num tempo como este. Nós temos tempo para ter a nossa devoção com Deus, em vez de deixar ocupar o tempo com aquilo que é banal. Precisamos estar dedicando o nosso tempo a Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, lógico, como já falamos. Não é Paulo não está falando de um templo físico, mas sim ao crente que se tornou o templo espiritual, o templo santo. 1 aos Coríntios, Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga, vamos falar grego agora, vamos dizer assim: eu sou naon de Deus. Diga comigo: eu sou naon de Deus. O que é naon? Naon é lugar santíssimo. Comece a se olhar melhor. Lugar santíssimo de Deus. Quando você chegar lá naquele espelho, você vai olhar: pai, eu sou o lugar santíssimo. Eu sou o lugar santíssimo de Deus. Então, vamos perseverar nesse conceito e saber que somos habitação do Espírito de Deus, que habita em nós. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Viver em santidade é viver separado do pecado. O pecado está bem aí, ó. O pecado está aí. Nós já somos salvos desse poder e dessa condenação. Somos salvos. Mas dessa presença ainda estamos sujeitos à presença do pecado. Mas nós temos que nos manter separados desse pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Vamos ver aqui, 1 de Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo no falar, santo no pensar, santo no andar, santo de todas as formas, de todas as maneiras, no agir, de todas as maneiras, sermos santos. Tem que ser santo. Então, nada de gíria. E aí, velho? Não, vamos falar a linguagem santa. A linguagem do povo de Deus. Hoje você está vendo aí, às vezes a gente vê assim, as pessoas passam assim: e aí, maluco? E aí, doido? Aí fica olhando assim: não, eu sou santo. Eu sou santo. E aí, velho? Não tem negócio de velho não, eu sou novo e renovado ainda. Renovado, graças a Deus, na presença do Senhor. Temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos que andar na luz. Andar na luz. Não é pesado e não é difícil. Basta ter disposição e desejo sincero. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja e Ele só vai levar os
santos para a glória com Ele. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Olha só, como resultado, ao desfrutar da comunhão, estamos em comunhão, recebemos o livre acesso, nós temos o livre acesso à presença de Deus. É algo tremendo, não precisa pegar senha, não precisa ser só 200, não precisa manter distanciamento, não. É onde você estiver, não precisa marcar hora, você tem acesso direto à presença do Pai, presença de Deus, coisa gloriosa. Tornando-se assim morada de Deus no Espírito, como diz Efésios capítulo 2, 22. Vamos ler aqui um texto bíblico em Hebreus 4, 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Que confissão é essa aí? A doutrina dos apóstolos. É a nossa confissão. É aquilo que Pedro confessou, aquilo que Paulo confessou, aquilo que todos os apóstolos confessaram. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Interessante que o contexto disso aqui, eu quero deixar bem claro que o contexto que o escritor aos Hebreus está falando, para mantermos firme a nossa confissão, é um contexto de perseguição, ou sutil, ou declarada, ou aberta, mas o contexto era perseguição. Então tem que se manter firme no tempo da tribulação, da dificuldade, da luta. Tem que se manter firme a nossa confissão. É interessante. Então é o contexto de luta. Então é bem aí que se manifesta os verdadeiros cristãos, aqueles que confessam verdadeiramente a Cristo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado e perseguido, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Viu só como o acesso está aberto? O caminho está aberto. A porta está aberta e nós temos acesso direto à presença de Deus. Às vezes eu estou lá em casa, já orei de joelho, e parece que aquela oração não foi suficiente. Aí eu já estou preparado para ficar em off. Preparado, pastor, já para dormir, né? Aí de repente vem uma oração, e deitado mesmo, o acesso está aberto mesmo, deitado já vai. Aí eu mando lá para a glória a minha mensagem, aí Deus recebe lá, segura. E não tem negócio de travamento, não trava e nem demora. Deus recebe imediatamente a nossa oração. Agora vamos para o terceiro ponto, deste tópico. Eu acredito que é para encerrar. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Lembrando que o templo, ele é o coração. O templo e o tabernáculo e o templo, eles eram o coração da adoração israelita. Como a nossa professora Irene já falou, que era exclusivista, A adoração, os judeus, eles tinham um problema de exclusivismo religioso. Eu uso até esse conceito aqui, não sei se você vai encontrar em dicionário, talvez teológico. Etnopatia. Os judeus tinham um orgulho étnico, um orgulho religioso. Eles tinham isso, achavam que eles eram favorecidos. Isso era tão sério e tão forte na vida dos judeus, que foi preciso Jesus repreender Pedro, lá em Atos 10. Atos 10. Não considera imundo aquilo que eu purifiquei por 3 vezes. Aí depois que ele chegou na casa de Cornélio, ele disse: agora que eu vejo mesmo que Deus não faz acepção de pessoa. Os gentios estão falando em línguas, aquilo que a gente recebeu no dia de Pentecostes. Está vendo? Interessante, Então eles tinham esse conceito de exclusivismo religioso. E quando Pedro falou lá em Atos, mas a promessa diz respeito a nós, a vós, aos vossos filhos, tanto quanto estiverem longe, ele estava falando só para judeus,
Ele estava falando que a promessa diz respeito a judeus que estão aqui, os filhos judeus aqui de perto, aqueles que estão, e tantos quanto o Senhor chamar. Eu tenho convicção disso. Aí bem no final, lá no final, aí você vai ler Atos, você vai ver lá na casa do irmão Cornélio, aí Pedro está fazendo lá uma consagração, lá um jejum lá e tal, e você vê o que acontece, aí Jesus explica para ele, o que ele revelou lá no dia de Pentecostes, alguns anos atrás, revelou lá em Pentecostes, e agora Jesus está dando uma aula de teologia para Pedro, e eu ia falar antes na aula, e eu esqueci que esses homens, eles eram, você lê até as epístolas de Pedro, Pedro andou com Jesus, então esses homens, eles eram teólogos profundos, homens que tinham conhecimento profundo, porque eles tiveram uma revelação direta com Cristo, não é especulação, é direto de Cristo, é direto, então é profundo mesmo, é algo extremamente profundo, maravilhoso. Como já vimos, o crente tornou-se santo, templo santo no Senhor. Repetindo, no Antigo Testamento a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, e depois ao templo israelita, que era o coração da adoração, né, dos israelitas, indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima, Deus com o povo de Israel. Era o povo, olha, abrindo um parênteses aqui, quando Deus tirou o povo do Egito, ele tirou uma nação sacerdotal, observe só, aí o povo fracassou no episódio do bezerro de ouro, aí Deus ia matar todo mundo, aí só que aconteceu, Moisés intercedeu, e Moisés fez um chamado, quem for de Deus, passe para cá. Aí se manifestou uma tribo, a tribo de Levi. Aí Deus constituiu a tribo sacerdotal. Só que o propósito de Deus não é uma tribo sacerdotal, é um povo, uma nação, e essa nação sacerdotal é o povo santo, o povo adquirido, o sacerdócio eleito, é a igreja. Essa revelação quem dá é Pedro. Pedro que dá essa revelação, o apóstolo Pedro. Constituiu que o exclusivismo era naquele tempo para os judeus, para somente. Davi cometeu um erro grosseiro, que ele mandou trazer a arca e vieram pessoas que não eram constituídas, aí Deus matou lá o Aiô não, foi outro lá, aí ele matou, e Davi chegou a uma conclusão que só os levitas da tribo de Levi é que poderiam conduzir a arca da aliança. Então era um exclusivismo. Agora Deus abriu essa porta e agora não, agora é a igreja tem o acesso, todos aqueles que por Cristo entram à comunhão, à comunidade do Santo, a família de Deus, agora todos têm acesso à presença direta, não? Como já vimos, esse crente, ele não só tem o acesso, como já vimos, o crente se tornou o templo, o próprio templo santo, a exclusividade, o santo do santo de Deus. Não só teve acesso, agora se tornou morada. Efésios 2:21. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Efésios 2:22. É mistério, viu? O Deus infinito que enche os céus e a terra, como diz Jeremias, habita no coração de um crente. Que tal a afirmação dos crentes, né? Que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí Paulo, judeu, segundo a sua crença, fariseu, segundo o seu zelo irrepreensível, chegou a uma conclusão de que Deus não habita nesse sistema, Deus não habitava naquele sistema, e nem era propósito, que Deus não habita em templo. E até Salomão chegou a essa conclusão, que Deus não habita, Deus não cabe em uma construção física, mas que Deus, ele habita no coração dos homens. E Paulo dizia, Deus não habita em templo feito por mão de homem, segundo o discipulador, aquele que pregou primeiro e que ele ouviu. Quem pregou primeiro foi Estevão. Estevão pregou, e Paulo, baseado no fundamento da revelação de Cristo, que Cristo revelou para ele, e ele deu ênfase a isso. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então Deus habita individualmente e no corpo místico da igreja, geral, como diz, toda a igreja, de um modo geral. Vamos ler
Jesus respondeu e disse, João 14, 23, e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus pregando, já dando uma ênfase a esse princípio, estou falando princípio inegociável de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, segundo 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em resumo, Deus habita na vida daquele que é edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Então, que o Senhor nos conserve em santidade, que o Senhor nos conserve em esperança, que o Senhor nos conserve numa fé inabalável nas suas promessas, porque fomos constituídos templo e morada de Deus para a glória do seu nome. Que o Eterno continue nos abençoando. Queremos agradecer, louvar a Deus por esta oportunidade tão rica. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor José de Deus Rios, que está nos concedendo uma oportunidade singular e nos ajudando a crescer, a desenvolver. Isso aqui para mim é um privilégio muito grande. Se o Senhor nos concedeu oportunidades futuras, estaremos novamente com grande alegria compartilhando a palavra de Deus. E louvar a Deus também pelo meu querido pastor Benanias, que somos parceiros aí, nós estamos juntos. Quem tem glória dá glória, né, meu irmão? Vamos glorificar o Senhor, porque é bom e agradável. Que o Eterno continue nos iluminando e abençoando sempre. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos ouvir mais um hino, e agora com a cantora Tamires Pacheco, estará louvando a Deus com o hino da nossa harpa cristã. E logo a seguir estaremos dando conclusão nessa escola. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 151. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como
da Santa Grey, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Graças a Deus. Já estamos chegando ao final da nossa escola. E nossa gratidão aqui aos nossos professores, a irmã Irene, o irmão Paulo Henrique, nossa equipe de produção, nosso videomaker, o irmão Francisco, nosso produtor de áudio, o irmão Silvério Júnior. Graças a Deus. Nossa assistente hoje especial aqui, a irmã Josivane. E nossa gratidão ao nosso pastor-presidente, José de Deus Rios dos Santos, pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus em São Bento, estado do Maranhão. Ele que tem nos apoiado, tem nos dado liberdade para a realização desse trabalho. Toda a igreja, cada um dos irmãos, a você que está conosco até agora, Deus abençoe a sua vida, Deus continue guardando a tua casa, a tua família, Deus continue te protegendo em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, concluindo o trabalho. Ore conosco. Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, por esse trabalho realizado, pela tua presença, por tudo quanto o Senhor tem falado conosco. Deus, despede-nos na tua paz. Guarda-nos, meu Senhor, livrando-nos de todo mal, pois isso te pedimos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. A graça do Senhor Jesus seja convosco, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Até o próximo domingo.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a te louvar.